Isaías 58, verso 11, diz assim: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. O profeta Isaías escreveu 5 promessas aqui, das quais podemos tomar posse. Se você serve a Deus, se já entregou sua vida para Jesus verdadeiramente, essa palavra é para você. A primeira promessa diz que Deus te guiará continuamente. Muitas vezes em nossa vida temos a impressão de andar em círculos, sem sair do lugar. Deus guiará seus passos, suas escolhas. Em todas as suas decisões, o Espírito Santo te dará sabedoria para fazer o que é certo. A segunda promessa diz que a sua alma será farta, mesmo em lugares áridos. A alma diz respeito aos sentimentos. Muitas pessoas estão sofrendo por causa da sua vida sentimental. Saiba que o Senhor é contigo e não permitirá que as suas emoções te sufoquem. Deus suprirá as suas necessidades nessa área tão importante da nossa vida. Basta crer, esperar no Senhor e recusar toda oferta de Satanás. A terceira promessa fala a respeito da saúde. Diz que Deus fortificará seus ossos. Eu profetizo que nenhuma doença mortal chegará em sua casa. Que o poder do sangue de Jesus seja aplicado nessa hora sobre toda a sua família e que as enfermidades sejam saradas para a glória do nome de Jesus. A quarta promessa fala que você será como um jardim regado. Eu e você somos o jardim de Deus. Fomos plantados e somos cuidados por Ele. Significa que nos momentos de lutas e dificuldades, Deus vai nos regar com o seu amor, nos alimentar com a sua palavra e saciar a nossa sede com o seu Espírito. Você nunca vai deixar de florescer e exalar o bom perfume de Cristo, para que todos sintam a presença de Deus na sua vida. A quinta e última promessa fala da unção de Deus em nossa vida. Você será como um manancial, cujas águas nunca faltam. Jesus disse que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você será usado como instrumento de Deus, começando pela sua casa. O Senhor te dará sabedoria para aconselhar e para ministrar bênçãos sobre aqueles que estão ao seu redor. Eu quero orar por você. Senhor, que todas as pessoas que ouvem essa palavra possam tomar posse de cada uma dessas promessas e desfrutar delas de forma integral. Guia nossos passos, não permita que façamos escolhas erradas, que comprometam a nossa comunhão com o Senhor. Através do Teu Espírito Santo, alivia a dor daqueles que têm sofrido com as desilusões amorosas e que têm esperado no Senhor pela solução dos seus problemas sentimentais. Pai, fortifica os ossos desse irmão e dessa irmã que têm enfrentado enfermidades em sua vida. Tira toda dor e sara as feridas. O Senhor tem poder para curá-los, independente da resposta dos médicos ou do resultado daqueles exames. Deus, que possamos ser regados pelo Teu amor, abraçados pela Tua misericórdia e que o óleo da Tua unção nunca falte em nossas cabeças. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 38, verso 5 diz assim: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Com o advento da modernidade, com o avanço da tecnologia e outros aparatos do nosso século, o homem também não poderia deixar de evoluir. Mas esse desenvolvimento diz muito mais respeito ao seu comportamento do que outros atributos. Infelizmente, em se tratando de evolução, como nem tudo mesmo são flores, o orgulho, a vaidade em excesso, a arrogância e a prepotência são alguns ingredientes que acompanharam esse evento e tomaram conta da mente e do coração do homem. Acredita-se que não era plano de Deus que o homem desenvolvesse tais características, pois esse comportamento afasta os ideais e princípios divinos. Nesses casos, Deus precisa moldar um indivíduo e fazê-lo entender o que de fato interessa em um relacionamento vertical entre criatura e Criador.
No livro de Isaías, no capítulo 38, observamos o comportamento de um rei que, ao receber a notícia da sua morte, por meio de um profeta, ficou extremamente deprimido. Esses fatos acontecem a todo minuto em nossa vida. Recebemos várias notícias e, infelizmente, muitas não são boas. O problema não é o que recebemos como notícia, e sim como reagimos diante dela. Seu perfil como indivíduo, como ser humano e como filho de Deus é revelado nos momentos de extremos. Essa é a sua originalidade. Muitos dizem, jamais faria tal coisa diante de tal circunstância, se caso me acontecesse isso. Lê do engano. Não nos conhecemos, essa é a verdade. Mas existe um Deus que nos conhece, melhor do que nós mesmos. O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, a terra, todo o universo e finalmente você. Ainda bem, quando o rei, despido de toda a sua soberania e diante da morte, humilhou-se perante Deus e pediu uma mudança nos planos, ele se auto-revela. Esse é o ponto X. Saber reconhecer quando é necessário que você fique livre de você mesmo. Tire a roupagem de sua alma. Fique limpo de seus sentimentos modernos, de soberania, adquiridos, e coloque-se diante de Deus, seu Pai, como anunciado no versículo em questão, e clame por uma mudança que te dê a chance de recomeçar. Você pode ter entendido e recebido alguma notícia divina para a sua vida, mas nada te impede de reclamar uma segunda chance, uma mudança, um caminho novo. Deus te ama, Ele quer o seu bem, como diz em Jeremias 29:11, Ele tem para nós caminhos de paz. Então, só saberá se tentar. Tente uma oração genuína, vinda do coração, da sua alma, da profundeza de suas entranhas, onde só Deus conhece. Nem você mesmo poderia lê-la com tanta facilidade, mas Deus pode e Ele quer. Peça um segundo round, peça uma chance, uma trilha, um atalho, mas peça. O Deus que anuncia com tanta autoridade na vida de um rei, anunciará na sua também, caso seja a sua vontade. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E Ele pode atender sua petição. Esse sim é um relacionamento genuíno com Deus. Eu quero orar por você. Senhor, que possamos aprender realmente a maneira certa de nos despirmos de nosso orgulho, nossa vaidade, mentira e enganos diante da sua majestade e soberania, para que a cheguemos com inteireza de coração e assim manifestarmos nossos desejos e anseios com honestidade e como somos realmente. Ajude-nos a crescer na originalidade e verdade das palavras. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No dia em que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Ele nos foi dado por Deus e mora em nós. O Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus, ou seja, para falar do amor de Deus a todos que necessitem. Em Atos 2:4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Podemos entender então que, embora Ele habite em nós, podemos ser cheios dele. Infelizmente, a maioria dos cristãos identifica que uma pessoa é cheia do Espírito Santo de forma errada. Quando vemos alguém que ora muito em línguas, que sapateia durante o culto, que chora ou que perde o domínio das suas ações no momento da oração, ou mesmo quando vemos um pregador que grita muito durante as mensagens ou que entrega profecias, então nós pensamos, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Eu quero te dizer que a presença do Espírito Santo em alguém faz com que ele seja parecido com Jesus. O choro, os gritos, as línguas, a profecia, o reteté ou repleplé, nada disso pode evidenciar que alguém esteja cheio de Deus. A presença de Deus em nós faz com que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo.
A principal qualidade de quem está cheio do Espírito Santo é o amor. Paulo disse que o amor jamais acaba, que as profecias serão aniquiladas, que as línguas cessarão e que o conhecimento desaparecerá. E mesmo que ele pudesse ter todas essas coisas, se não tivesse amor, de nada valeria. Eu percebo que alguém está cheio do Espírito Santo quando essa pessoa consegue amar e perdoar com facilidade aqueles que a ofenderam. Quando ele é gentil e amoroso, principalmente com seu cônjuge, seus pais, seus irmãos. A minha obediência a Deus mostra que eu sou cheio do Espírito Santo. O meu comportamento dentro de casa, na escola, no trabalho, é o que revela o quanto eu estou cheio de Deus, e não as manifestações que acontecem na hora do culto. A minha reação quando me provocam, quando me julgam, quando eu sou injustiçado, quando falam mal de mim, isso é o que mostra a presença de Deus na minha vida. As palavras que saem da minha boca no dia a dia mostram o quanto eu estou cheio do Espírito Santo. Deus quer transformar a sua língua. Da mesma fonte não podem jorrar água doce e amarga. Uma hora você está no culto dando glória a Deus, na outra hora está fazendo fofoca com o nome dos irmãos ou falando mal do pastor. Portanto, meus irmãos, embora algumas dessas manifestações que acontecem no culto sejam genuínas, infelizmente, a maioria delas são a nossa própria carne tentando mostrar uma espiritualidade para as pessoas que nós não temos. E esse rebuliço não comove o coração de Deus. Deus está mais interessado no seu caráter e naquilo que você tem feito para o reino, e não na sua performance durante as celebrações. Eu quero orar por você. Senhor, que a presença do Teu Espírito na minha vida me faça mais parecido com Jesus, nas minhas atitudes e nas minhas palavras, em todo o tempo, Deus, e não somente em manifestações na hora do culto. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este é um dos textos mais tremendos da Bíblia. A palavra nos revela que Deus está sempre presente em nossa vida. Ele está perto de nós em todos os momentos do dia e sabe de tudo o que estamos passando. Podemos contar sempre com sua doce presença. Não fique ansioso, nem se preocupe com o dia de amanhã. Ficamos ansiosos quando sentimos incerteza em relação ao nosso futuro e ficamos depressivos quando nos prendemos ao nosso passado. Temos que confiar na soberania e no poder de Deus. A nossa esperança não vem de nós mesmos, mas do Deus Todo-Poderoso que nos criou. É por isso que Paulo nos diz para não nos preocuparmos com nada. Quando ficamos preocupados, é como se estivéssemos dizendo que Deus não pode resolver nossos problemas. Temos que levar tudo a Deus em oração. Quando entregamos nossos problemas ao Senhor, podemos descansar, porque a sua paz guardará o nosso coração e a nossa mente. Quem está firme com Cristo passa pelos testes e suporta as dificuldades com o coração agradecido. Jesus falou no Sermão do Monte que não precisamos nos preocupar com a comida, com a bebida, com a nossa roupa, nem ficar pensando como será o dia de amanhã. Temos um Pai que nos ama e que cuida de nós nas pequenas e nas grandes coisas. Deus sabe de cada luta e dificuldade que você tem enfrentado. Mas observe que Paulo orienta que as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus, com ações de graças, ou seja, a atitude que devemos ter ao apresentar nossos pedidos ao Senhor tem que ser de agradecimento, confiando no seu agir. Que Deus coloque hoje no seu coração uma paz que está além do entendimento humano, e que Ele guarde seu coração e sua mente para que você permaneça firme no Senhor. Eu quero orar por você. Senhor,
Sabemos que acima de qualquer circunstância, acima dos nossos problemas e dores, podemos ter essa paz maravilhosa em nosso coração. Cremos que o Senhor vai nos responder da sua maneira e no seu tempo. Inunda o nosso ser com a tua paz. Queremos nos aproximar do Senhor com confiança, sabendo que tu és um Deus misericordioso e que tem prazer em abençoar seus filhos. Nós nos rendemos a ti. Cumpra o teu querer em nossa vida, pois sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que as tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. Tira de nós toda preocupação e toda ansiedade, que possamos ter em nosso coração a certeza e a segurança de que no tempo certo e da maneira certa o Senhor vai agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.